Esse vídeo está sendo gravado para explicar o projeto desenvolvido na matéria Technological Craftsmanship Works, orientado pelo professor Marcos Eduardo Pivarro Monteiro, ali da graduação de Sistel da UTFPR, onde o projeto é um testador analógico de cabo RJ45. Aqui no caso estou representando a equipe que é formada pelo Emílio, Giovanni e Gustavo e pelo Rieder. Essa representação aqui do circuito, no caso, ele foi feito no software EasyIDA, mas para explicar em si o funcionamento do circuito ou até mesmo dos próprios circuitos integrados que foram utilizados, por exemplo, o 55, quanto até mesmo do 4070, eu vou estar utilizando em outras representações para poder ficar um pouco mais claro, porque vou estar utilizando ali até mesmo no 555 a arquitetura interna, que melhor representa o funcionamento dele. A única diferença aqui, que tomando como base o que fizemos ali na parte física desse testador de cabo, é que não foi utilizado algumas coisas que estão nessas representações. Por exemplo, até mesmo ali a questão ao próprio diodo, ele não foi utilizado junto ao LED. Aí, como eu havia comentado, falar um pouco aqui sobre a arquitetura interna do 555, mas antes em si de falar propriamente da arquitetura interna, eu preciso destacar como que é feita a leitura da arquitetura externa, pois um CI ali, o circuito integrado, para você identificar quais são as portas, primeiro você tem que deixar ele ali voltado para a esquerda, o que tiver essa marcação. Essa marcação, no caso, ela pode ser ali, por exemplo, uma meia lua, né? Quanto até mesmo uma bolinha inteira. Então, deixando essa marcação para o lado esquerdo, logo abaixo vai ser a porta de número 1, e seguindo no sentido anti-horário, ali tu teria as demais enumerações, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Essa lógica de marcação para identificação da porta e enumeração das demais funciona para todo o CI. Tá. E falando em si agora um pouco sobre o 555 especificadamente, a alimentação dele pode ser feita de 4,5 até 16,5 volts, isso na maioria dos modelos. E em si daí falando um pouco sobre as portas, as principais aqui no caso, porque até mesmo tem algumas aqui que não foram utilizadas, tanto ali a do reset, o control voltage, quanto o discharge. Principalmente o discharge, perdão, ele vai funcionar para descarga de capacitor, para jogar fora, eu vou falar assim, que foi recebido de energia. Em questão ao controle de voltagem, o próprio nome já diz, né? Caso queira controlar. E o reset, ele vai ser superior aos demais portas. Porque caso ele seja adicionado, ele vai travar todo o funcionamento do circuito. No caso, travar o funcionamento do circuito, porque o que acontece? Para poder exemplificar aqui o funcionamento, eu vou pegar como exemplo que está sendo feita uma alimentação aqui na porta 8 por uma voltagem de 9 volts, para ficar um pouco mais fácil ali o cálculo. Porque o que acontece? Internamente ali ele vai ter 3 resistores de 5K, então é como se essa corrente ela fosse dividida em 3, em cada uma dessas etapas, falar assim, ele teria 3 volts. Então, caso você faça ali uma alimentação na porta 2 de 0 até 3, ele vai ter o acionamento do primeiro comparador aqui, que no caso vai setar um flip-flop que está ali internamente dele para o estado 7. Então ele vai fazer com que saia aqui pela porta 3 uma saída, vou falar desse modo, digital. Então no estado ON. Então ele vai ter ali o estado 1 especificadamente. Ele vai ter uma corrente quadrada, perdão. Caso aí você faça alimentação no threshold, especificamente na porta 6, com uma voltagem superior de a 1/3 do que está sendo alimentado no VCC, ele vai ter o acionamento do outro comparador, que vai setar especificamente o flip-flop para o reset, no caso. Então ele vai tirar o estado ali do output de 1 para 0. Então ele vai ter o término ali daquela corrente quadrada. Isso ele vai fazer conforme ali o que está sendo recebido em questão à voltagem, para poder ter esse controle.
para poder ter o acionamento do output, ou não, no caso, até mesmo quanto tempo ali ele vai ficar acionado especificadamente. E ali só, agora eu tomando como base o que eu havia comentado do reset. Então, por exemplo, se você fez uma alimentação ali de 0 até 3 pelo trigger, que é o gatilho, e ele setou o flip-flop para 1, caso o reset seja acionado, indiferente se o set está acionado, ele vai estar anulando essa corrente. Porque, como eu comentei, a porta 4 ela é superior ali ao seu funcionamento com as demais. Isso realmente seria como se fosse um botão de parada de emergência, no caso do circuito em si. Okay. Agora daí para explicar um pouco sobre também do 4017, eu vou trazer mais explicação ali no final dessa apresentação, porque daí eu já vou trazer o funcionamento do 555 juntamente com o 4017. Então agora para os demais slides eu vou trazer o que foi utilizado de componentes para o projeto em si. Então aqui no caso a gente tem ali uma placa perfurada, né? Em questão essa daqui especificamente, ela é de 10 por 10 centímetros. Ali pode estar pegando qualquer outra placa, é interessante que seja de um tamanho um pouco maior, falar desse modo, para que seja mais fácil ali em questão da soldagem, caso não tenha muita prática. Vai precisar aqui um capacitor ali, pode ser, eu vou falar desse modo, de qualquer quantidade de microfarad, mas é interessante saber que quanto maior for esse microfarad do capacitor, mais tempo ele vai demorar para ter a passagem de estados, aqui no 555. Por exemplo, igual ali o que a gente utilizou nessa esquematização foi um de 4700. Então ele vai ter um tempo X. Caso você pegue o dobro dessa quantidade que foi pego, ele vai demorar o tempo de 2x. Então isso pode ser ali um pouco tedioso ou até mesmo ineficiente ficar esperando o capacitor carregar para ter essa oscilação entre o set ou o reset do flip-flop para poder ter o acionamento ou o desacionamento do output. Ali daí falando dos demais componentes, foi utilizado, né, como eu já citei ali, um CI 1417, esses 16 pernas, e o 555, esse daqui que tem 8 pernas. Até mesmo aqui a gente acabou utilizando nessas soldagens um soquete torneado, porque ele vai facilitar ali, tanto em questão da soldagem, quanto até mesmo a própria manutenção dos componentes, porque caso o componente esteja falhado, não vai precisar dessoldar o componente para fazer a troca, é só você literalmente encaixar e desencaixar, porque no caso o que vai estar soldado especificadamente vai ser esses soquetes. Isso é mais para facilitar, como foi comentado, não é realmente necessário. No demais vai precisar aqui de 8 resistores de 3.3K ohms. Ali esse daqui foi utilizado com uma tolerância de 5%. Até mesmo vai precisar de 1K, a mesma ideia, a tolerância de 5%. E 9 LEDs, especificadamente em questão LEDs, vai ser um só para você ter o controle se teve ali o acionamento do 4017. Quando tiver o 55 tiver soltado ali para o output o sinal 1, né, que foi que está tendo a corrente, e os outros 8 demais LEDs vai ser utilizado ali para fazer a identificação em questão os cabos do RJ45 e até mesmo daí para alimentação especificadamente desse testador de cabo a gente fez ali com um micro USB. Então você vai precisar ali de um conector fêmea micro USB de alimentação, porque ele também consegue fornecer de 5 volts. Então ele supre ali tanto o 555, que tem o seu funcionamento a partir de 4,5, quanto até mesmo ali o 4017, que ele funciona a partir de 3 volts. Então em si está sendo tudo alimentado, né? Não vai faltar. Aqui já trazendo um pouco o início da soldagem, ou até mesmo de como que a gente fez a montagem, ele está no modelo compactado, porque daí vai ser homologado para fazer impressão numa impressora 3D de um case, então a gente acabou fazendo um pouco mais compacto, né, falar desse modo. A questão da placa, caso nunca tenha usado a placa perfurada, ela vai ter dois lados. Esse lado que só tem uma cor, vou falar desse modo, e um outro lado que ele vai ter esses contatos ali com cobre. No caso, a soldagem tem que ser feita desse lado com cobre. Aqui, especificadamente, só foi mais posicionado em si os componentes, né? A única questão que realmente já foi aqui soldado foi esses contatos aqui,
que eles vão estar se representados aqui pela conexão entre o LED e resistor. Então, no caso, seria essas duas partezinhas aqui que foram soldadas, assim para cada LED, né? No caso, tem o seu respectivo resistor, que daqui ele está de 2 em 2, né? O demais, você vê que ele só está com ponto de solda para estar fixado na placa perfurada, mas em si ele não está com nenhum contato. Fora aqui mesmo, acabei não comentando, né? Que é aqui seria o do 4017, né? Que ele é o clock input, que é ele que vai receber o sinal do 555 para fazer a passagem de output, para que ele vai acabar fazendo a verificação ali dos fios se estão devidamente conectados, porque ele vai seguir ali uma sequência de saídas. Eu vou falar ali um pouco mais para frente, que vai ficar um pouco mais claro. Mas no demais só está soldado o pino 14 do 4017 junto ao resistor com aquele LED que eu comentei que vai ser só para você ter um controle se foi acionado o 555 ou não. Dei aqui uma vista de cima para ficar um pouco mais claro, né? Até mesmo. Porque ali, se você ver essa imagem aqui, assim como o circuito integrado, o socket, ele também tem aquela demarcação da meia-lua, no caso. Então, sempre lembrando que o lado esquerdo é onde deve estar a posição correta. Então, aqui no caso, essa imagem, ela está de ponta cabeça, né? Então, aqui seria essa marcação, logo abaixo seria o pino 1. Então, seria aqui. Aqui, como ele já está numa posição normal, seria esse, especificadamente. Só trazer essa ideia e tomar esse cuidado até mesmo na hora de colocar o socket, caso vá ser utilizado, ou até mesmo ali já o próprio circuito integrado direto. Aqui já é toda a conexão feita, tanto do 555 quanto ali junto ao 4017. Eu acabei deixando aqui marcado algumas portas principais, né, no caso, vou falar desse modo, para poder ter a explicação do funcionamento em paralelo dos dois. Como eu tinha comentado lá anteriormente, a principal porta, eu vou falar desse modo aqui no 555, seria ali o trigger e o threshold, que vai ser o que ele vai tornar aqui o trigger o estado para 1, que ele vai ter o acionamento da porta, né, o output para 1, então vai passar a corrente aqui pro 4017 e no caso ele vai retirar esse circuito, essa alimentação, né? Ele vai passar do estado 1 para o estado 0. Então vamos supor aqui numa situação, o circuito ele foi ligado pela primeira vez, teve o acionamento do trigger, vai ser que desse cabo marrom o primeiro acionamento para o clock input, que a primeira porta deve ser acionada. Uma questão importante aqui do 4017 é que ele não tem uma estrutura organizada, vou falar desse modo. O modo de saída dele, aqui o primeiro contato é o quinto, que vai ser acionado. O primeiro contato dele, especificadamente, vai ser a quinta saída, o segundo contato dele vai ser a segunda saída, e o terceiro contato vai ser a primeira, porque ele começa em 0, não em 1. Então aqui no caso, a primeira porta acionada vai ser a terceira perna ali, no caso, vou falar desse modo. Então aqui no caso ele vai acender esse primeiro LED. Aí vamos supor, ele teve ali, foi carregado o capacitor e teve o acionamento do thresh. Ele vai cortar, posterior a isso vai ser acionado o trigger novamente, vai sair uma nova corrente, vai entrar aqui no clock, ele vai para a segunda porta, no caso a segunda porta seria 1, então ele vai fazer o acionamento daí do segundo LED. Mais uma vez vou fazer essa lógica para ficar claro. Após isso, ali até ter o carregamento do capacitor e ser acionado a porta thresh, ele vai cortar e vai ter novamente o acionamento do trigger. Vai sair do cabo marrom, acionado a porta do clock input e vai para a terceira porta. Então, no caso aqui seria enumerado pelo 2. Então ele vai fazer o acionamento do terceiro LED. Assim sucessivamente para as demais enumerações. O importante é que quando ele fizer o acionamento da oitava porta, que aqui no caso seria do cabo 8, que vai ser aqui da porta 7, que vai ser o referente ao LED 8, ele vai ser o último para fazer a verificação do cabo e logo em sequência ele vai fazer ali o acionamento da oitava porta, que no caso seria o nono fio. Como não existe o nono fio, ele faz um acionamento para ele mesmo. Ele aciona aqui a porta 8, ele sai para esse cabo azul
e ele tem o acionamento do reset dele mesmo. Então ele vai zerar essa contagem que ele estava fazendo, tipo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo acionado, ele reseta para o estado 0 aqui de novo. Então daí os próximos input que ele receber do 555 vai começar do 0 de volta. Então ele vai testar o cabo novamente, passando ali para os demais. Aqui ao lado do clock input, ele também tem o clock enable. O clock enable, ele tem a função de deixar ativar, vou falar desse modo, o clock input. Porque, por exemplo, eu posso ativar ou desativar essa porta. Nessa situação, como não está sendo usada essa função, foi feito aqui o aterramento dele. Porque ali você evita que tenha algum contato, ou até mesmo ali algum campo magnético que acabe fazendo acionamento sem querer dessa porta. Então, no caso, a gente só fez o aterramento dela. Então, ela não é realmente necessária. Realmente, igual frisando, essas que estão aqui com nome são as que você vai ter ali cuidado na hora de fazer a soldagem ou a montagem, seja no protoboard, qualquer coisa próxima. E só destacando aqui que, no caso ali, foi colocado esse LED, né, o nono LED aqui, só porque daí quando tiver o acionamento do output do 555, vai ser dado ali o clock, né, aqui no 4017, vai acender esse LED para demonstrar que chegou uma carga. Então, ele acenderia esse LED e acenderia o primeiro LED ali do fio do RJ45. Aí seria apagado, juntamente com o primeiro LED, faria o acionamento do segundo, juntamente com esse LED, para demonstrar que ele está fazendo a passagem e verificando cabo a cabo. Porque daí você consegue ter um controle se realmente aquela conexão está sendo feita ou não. Por exemplo, tem um cabo ali que ele está rompido o segundo fio especificadamente. Você vai ver que teve o acionamento do 555 no 4017, mas não acendeu o segundo LED. Então você identifica que, no caso ali, o segundo fio do RJ45 está rompido. Então esse modo seria que você consegue identificar ou não, porque teve aqui o acionamento, mas ele não acendeu aqui, especificadamente. E trazendo aqui a visão final, né? No caso, ironicamente, ele é a mesma visão desse, só a diferença que não está mais só com o soquete torneado. Ele já está ali colocado o CI, né? O circuito integrado, tanto 4017 quanto 555. Aqui só destacando que foi feita aqui a troca do capacitor, né? Se eu usar, verificar ele é azul com preto e aqui ele é só preto, no caso o capacitor. Só frisando o que foi comentado ali no começo, quanto maior o capacitor, mais tempo ele vai demorar para ter essa passagem aqui do LED e ser verificado fio a fio. E até mesmo aqui, esse daqui é um fio de argila, um resistor de argila, que ele seria mais ali para a função de cerâmica, que ele seria ali mais para a função de corrigir desequilíbrio elétrico. Igual eu comentei que aqui a gente fez o aterramento do clock enable, porque, por exemplo, se tiver ali algum campo magnético e acabar acionando essa porta, vai quebrar todo o circuito. Então ele está aqui para evitar isso, evitar campo elétrico ou algum desequilíbrio elétrico em si, né? E aqui não está soldado diretamente, mas aqui está a alimentação que foi comentado. Esse cabo aqui especificadamente seria o positivo e esse aqui o negativo para aterramento. Aqui, para ficar até mais fácil ali da visualização em si, não foi conectado o cabo ali, o conector USB, mas a soldagem ainda seria a mesma. Só tem que tomar cuidado ao que você está usando aqui como parâmetro, né, de trilha, para poder sempre puxar o negativo para eles. Mas isso aqui está sendo representado a alimentação, né, que ele entra aqui no VCC, e até mesmo esse cabo daí, ele laranja, ele leva lá pro 555 ter a sua alimentação, né. Só explicando um pouco o que seriam esses fios que estão vindo aqui para o circuito. E até mesmo ali para demais informações, ou caso ainda tenha alguma dúvida na montagem, no site da matéria foi fornecido toda uma documentação um passo a passo, ou até mesmo ali dessas representações que foram feitas para o projeto, tanto ali utilizando ali o Easy Reader, vai ficar disponível para visualização caso tenha alguma dúvida, ou até mesmo em questão ao componente, como que é o seu funcionamento, o datasheet deles, até mesmo o link para acesso, né? Então, qualquer coisa dá para estar acessando ali o site da disciplina. Mas, obrigado.